Graça e paz, irmãos. Me alegro no Senhor, primeiro pelo privilégio que eu tenho de ser de Jesus, de servir a Jesus, desde os meus 14 anos. E o anelo do meu coração é viver mais para Jesus, porque é maravilhoso ser de Jesus e servir Jesus. Eu louvo a Deus por estar aqui, pelo convite feito pelo pastor Joel, pela confiança. Muito obrigado. Igreja, que sempre nos recebe aqui com muito carinho e sempre nos acolhendo com muito amor. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Hoje eu estou com a minha esposa, conhecida da igreja, eu creio, a irmã Leide, mas vou pedir ela para ficar de pé, porque de repente alguém não conhece. Essa é a mulher mais bonita do meu mundo. É que eu vi um dia um missionário apresentando a esposa como a mulher mais bonita do mundo. Eu falei, não, deve ser do mundo dele. Então, ela é a mulher mais bonita do meu mundo. Queridos, Deus já falou com a gente. Muito, muito. Amém? Nós já poderíamos sair dando glória a Deus e cantando e testemunhando por aí que Deus essa noite nos visitou. Especialmente esse hino falou muito comigo, mexeu comigo. Louvado seja Deus, Deus continue abençoando o grupo de louvor desta igreja. Mas Deus tem uma palavra para os nossos corações. Não é uma palavra minha, é uma palavra de Deus. Você acredita nisso? Verdade que você acredita? Deus preparou uma palavra para nós. De maneira que eu estava ali sentado e Deus foi mexendo assim, mudando algumas coisas. Eu falei, nossa, como Ele é vivo e vive está no nosso meio, na nossa vida. Então vamos abrir a nossa Bíblia, ou ligar a nossa Bíblia. Eu vou fugir um pouco do que é de praxe, para ler alguns versículos, antes de ler os textos principais. Jeremias 33, e aí você vai comigo, tá bom? Me acompanha aí. Qual é o mesmo nome do visitante hoje pela primeira vez? Marcos, é? Parabéns pelo seu nome, viu? Que nome bonito. Jeremias 33. Jeremias 33, 3 diz assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não, você só tem que clamar-me, para eu te responder e te anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe, nunca ouviu, nunca pensou. Amém? Vamos agora lá para o Novo Testamento, Mateus. Não é de praxe o que eu estou fazendo aqui, tá? Mas eu senti no coração de ler com vocês. Mateus capítulo 7. Versículo 7, diz assim, Mateus 7. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate,
abrir-se-lhe-á. Amém? Vamos para Tessalonicenses. Eu acho que é primeira aos Tessalonicenses. Capítulo 5. O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, 17, ele vai dizer o quê? Orai sem cessar. Amém? Hoje nós vamos conversar sobre o poder da oração. Mais especificamente, o poder da oração na vida da gente. O poder da oração da vida da gente. Tem um grande alvo, que é o nosso alvo na vida cristã. Está em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, nós encontramos o grande alvo da vida cristã. Romanos 8, 29. É o grande alvo. Eu quero que você, enquanto eu estiver pregando, você esteja lembrando disso. 8, 29. Está aqui. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes o quê? A imagem, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O alvo da vida cristã é este aqui, que cada um se torne a imagem e semelhança de Jesus. Se torne cada dia mais parecido com Jesus. É o Marcos, cada dia menos parecido com Marcos, mais parecido com Jesus. É o Antônio, cada dia menos parecido com Antônio, mais parecido com Jesus. Essa mudança muda tudo. Ser parecido com Jesus muda tudo. Muda nós mesmos. Totalmente. Muda o nosso relacionamento com a nossa esposa, com os nossos filhos. Muda o nosso relacionamento com nossos amigos. Muda a nossa cosmovisão, nossa visão de mundo. Muda tudo. Tudo. De maneira que nós temos que nos confrontar cada dia. Estou eu hoje mais parecido com Jesus do que eu estive ontem? Na minha maneira de pensar, de falar, de agir, de ver o mundo. Porque se essa transformação não está acontecendo, tem alguma coisa aí que precisa ser checada, verificada. Porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, o quê? A aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Então é um Deus que continua trabalhando em nós. Nós somos um canteiro de obra do Espírito Santo de Deus. Deus trabalhando em nós, para que então possa trabalhar através de nós. E a oração, hoje nós vamos falar sobre o poder da oração. A oração na nossa vida é fundamental. A igreja precisa voltar ao altar. A igreja precisa voltar ao lugar secreto.
e orar. Temos orado pouco. Temos orado quase nada. Precisamos orar mais. Amém? Abra sua Bíblia. Está aberta, vamos lá. 1 Samuel capítulo 1. A história é conhecida, vou ler alguns versículos. 1 Samuel capítulo 1. Você pode ficar de pé? Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus, eu vou ler alguns versículos. Versículo 4 diz assim: sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava-lhe porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre, e a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana fazia uma espécie de terapia com Ana, dizendo assim: olha, Ana, por que você choras? Por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou melhor do que 10 filhos? Versículo 9, então Ana se levantou, depois que comer e beber em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E ela, pois com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Amém? Ainda no capítulo 1, quero ler com você o versículo 18, que diz assim: e disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi a seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era? E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, eles namoraram, e o Senhor se lembrou dela. Podem sentar. Vamos orar? Coloque-se diante de Deus agora e peça a Deus para falar com você. Eu não posso falar com você, mas Deus pode. Mas talvez haja barreiras. Peça para Deus agora quebrar as barreiras e falar com você. Porque semana após semana nós estamos aqui e Deus fala com a gente. E muitas vezes a gente está travado, a gente está bloqueado, a gente está com tantas preocupações, que a palavra de Deus não entra, sabe, para fazer o efeito que ela pode fazer. Então diga para Deus: Deus, hoje eu quero que seja diferente. Ó Deus, hoje eu quero que o Senhor fala muito ao meu coração. Ah, Deus já tem falado, Deus fala mais. Quebranta hoje, Senhor, o meu coração. É você que vai fazer essa oração. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui. Já fomos abençoados, Pai, pela Tua presença neste lugar. Continuamos sendo abençoados pela Tua presença neste lugar. Os hinos que foram cantados, muito obrigado, falaram ao nosso coração, o testemunho da moça, a Tua palavra lida, muito obrigado, Senhor. Mas nós queremos mais, porque nós temos fome, porque nós temos necessidade, nós queremos mais. Venha, Deus, nos quebrantar, venha, Deus, falar conosco, venha, Deus, fazer uma grande obra na vida de cada um, hoje especialmente, através da Tua palavra.
Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. A nossa reconciliação e relacionamento com Deus começou com a palavra e com a oração. A palavra de Deus revelou a nossa condição de pecadores destituídos da presença de Deus. A palavra de Deus fez isso. Revelou a nossa condição de privados da glória de Deus, da presença de Deus, das bênçãos de Deus. Essa mesma palavra gerou no nosso coração fé. Se cremos um dia em Jesus, foi por causa desta palavra. Essa palavra que nós sabemos que é viva, não é qualquer palavra, é a palavra de Deus. Após gerada a fé no nosso coração, então nós abrimos a nossa boca e nós confessamos Jesus como nosso Senhor e fomos salvos. O nosso nome está escrito no livro da vida. O Espírito Santo então começou a habitar em nós. E um trabalho poderoso do Espírito Santo iniciou na nossa vida. Então a nossa vida com Deus começou com a palavra, que gerou fé e também com oração. A nossa vida com Deus, ela deve continuar. Ela só é possível com a palavra e com a oração. Palavra de Deus. Você tem lido a sua Bíblia? Quantas vezes na semana você tem separado tempo para abrir a sua Bíblia e ler e meditar? E o seu tempo de oração, você tem administrado o tempo de oração? A oração é esse canal de acesso a Deus. A oração é um meio de relacionamento com Deus. A oração, através da oração nós podemos lançar sobre o Senhor todas as nossas necessidades, as nossas ansiedades, os nossos sonhos, nossas dores, circunstâncias, e achar, irmãos, consolo, e achar força, vitória, e vivenciar milagres, através da oração. A oração. O poder da oração. A oração, em primeiro lugar, pensando em Romanos 8:29, o que Deus colocou nos nossos corações, a oração, em primeiro lugar, muda a gente. Você pode repetir comigo? A oração muda a gente. A oração muda a gente. Nós vimos aqui, eu peguei apenas um exemplo da história de Ana. Ana era estéril, e nós sabemos que a mulher estéril, nos dias de Ana, era desvalorizada. Acreditava-se, inclusive, que esta mulher estéril, que a mulher estéril estava debaixo de uma maldição. E como que Ana é encontrada? E de acordo com o texto, não apenas neste ano aqui que eles estavam em Siló, mas todos os anos, amargurada, angustiada, chorando, muito. E se a gente for olhar para a vida de Ana, a gente entende, porque ela tinha motivos. Dividia o marido com outra mulher?
num contexto em que se valorizava a mulher fértil, ela era estéril, e essa outra mulher irritava ela constantemente. Mas aí o que acontece? Ana resolve orar. Ana ora, e o seu semblante muda, uma mudança acontece. O semblante de Ana muda. Ela se alimenta, ela come, ela adora e até namora com seu marido. Ana estava tão bem, nós sabemos que a mulher só namora bem quando ela está bem. Uma mudança radical acontece na vida desta mulher. E tudo isso acontece, irmãos, não porque os problemas de Ana foram resolvidos. Porque até então Ana era, depois que ela ora, ela ainda era uma mulher estéril. Ela tinha apenas fé e esperança de ter um filho. A Penina continuava lá irritando ela, presente na vida dela. Mas o que aconteceu? Na oração, Ana lançou sobre o Senhor todas as suas ansiedades. Na oração, Ana encontrou forças para enfrentar seus problemas. Na oração, ela encontrou alegria apesar dos problemas. Porque quando nós oramos, Deus primeiro nos muda, para depois mudar ou não a situação. Deixa eu repetir isso aqui. Quando a gente ora, primeiro Deus muda a gente, para depois Deus mudar a situação ou não. Deus nem sempre vai mudar a situação. Deus não vai curar a enfermidade, pode não curar a enfermidade, mas Deus vai dar força para o enfermo enfrentar a enfermidade. Eu conheço uma missionária que ela é enferma, doente há muitos anos. Deus nunca curou. Mas aquela mulher, ela recebe uma força sobrenatural para enfrentar as enfermidades. Você vai orar e talvez Deus não vai mudar você de emprego, mas Deus vai dar sabedoria para você continuar nesse emprego, no mesmo emprego. Você vai orar, vai clamar a Deus e talvez Deus não vai mudar o seu marido, mas Deus vai mudar você, dar condições para você conviver com o seu marido, ter sabedoria para lidar com ele. O fato é que quando nós oramos, Deus muda a gente. Amém? A oração muda a gente. Vocês conhecem 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 a 17. Vamos lá para 2 Reis, capítulo 6, 15 e 17. Eu quero deixar esse exemplo aqui para vocês, é um exemplo fenomenal. Capítulo 6, versículo 15. E o servo do homem de Deus, 2 Reis 6,15, e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele lhe disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu.
o rei da Síria deu uma ordem ao exército que fosse e trouxesse o Eliseu preso. A cidade de Dotã é cercada. Pela manhã o servo de Eliseu levanta e vê aquele exército e se desespera. E se apavora. E chama Eliseu: Eliseu, nós estamos perdidos. O exército inimigo de Israel está cercando a cidade. Aí Eliseu diz assim: calma, rapaz. Calma. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Como assim? Ô Eliseu, você está bem? Você já acordou? Você bebeu vinho? Não. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O rapaz via só o exército da Síria. Eliseu via o exército de Deus, maior e mais poderoso do que o exército da Síria. Eliseu orou, e Deus abriu os olhos do rapaz, e ele viu, e ele então se acalmou, e ele então se alegrou em Deus. Qual a verdade aqui? A oração abre os nossos olhos para ver mais, para ver além, para ver com os olhos da fé. Amém? A oração abre os nossos olhos para vermos mais, para vermos além, para vermos com os olhos da fé. Louvado seja o Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Conhece gente que só vê os problemas? A fala da moça. A dor, o lado ruim, o que não tem, aonde não vai. Gente que precisa orar. Gente que precisa buscar mais a Deus. Quando a gente está na presença de Deus, Deus abre os nossos olhos e a gente vê mais. A gente vê além. Diante do impossível, Deus vai abrir uma porta. Crente quando está na presença de Deus. Da enfermidade, Deus vai curar. E se Ele não curar, Ele é Deus. Do filho que está nas drogas, Deus pode libertar meu filho. Deus pode. Vê além. Vê mais. Lembra de Paulo, um espinho na carne, colocado por Satanás? Ele era humilhado, não vou ler aqui o texto, ele era humilhado. E aí Paulo ora a Deus. E o que Deus diz para ele? A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E qual é a verdade aqui? O coração traz compreensão do que Deus está fazendo. Tem uma irmã na nossa igreja que está sofrendo assim, irmãos, que vocês não têm ideia. Mas hoje ela foi na igreja só para dizer assim: eu entendi que Deus está permitindo tudo isso porque Ele quer mudar as nossas vidas. E começou a pipocar coisas. Deus está mudando a vida daquela família. E ela hoje está tendo essa compreensão e ela tem paz. Ela continua sofrendo, ela continua lutando, ainda está doendo, mas ela compreende o que Deus está fazendo.
Através da oração a gente vê mais, através da oração a gente entende o que Deus está fazendo. Por que Deus está fazendo? Por que Deus está permitindo? E aí quando a gente entende, quando a gente vê, a gente fica firme. E aí a gente se passa por doido. É ou não é? A gente se passa por doido. Mas andar com Deus é assim, andar com Deus é andar na contramão do mundo. Andar com Deus é andar, é pensar além do natural. O poder da oração. É na oração, falando com o Pai, na presença do Pai, que nós somos mudados, que nós somos transformados. O nosso humor muda, os nossos sentimentos, nosso olhar, nossas perspectivas, nossos valores, nosso caráter, a gente muda. E é o que Deus quer nos mudar, nos transformar, nos tornando cada dia a imagem e semelhança de Jesus. A oração muda a gente. Em segundo lugar, a oração move a gente. Neemias, abre aí a sua Bíblia em Neemias. A oração muda a gente. A oração move a gente. Neemias é simplesmente o copeiro do homem mais poderoso do seu tempo. Ele ocupa a função, ele ocupa o status que muitos sonhavam. No entanto, os seus descendentes estavam sofrendo na miséria. Mas ele estava bem. Ele estava desfrutando desse status, ele estava desfrutando dessa segurança, ele estava desfrutando dessa bênção. Mas olha o que acontece. Neemias capítulo 1. Versículo 2, que veio Hanânio dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes perante os judeus que escaparam, e os que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém, e disseram, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A mudança vai acontecer aqui, Deus vai mover esse homem aqui. Ele ouve as notícias e fica abatido, ele chora, ele se entristece, tudo bem, isso aqui é muito humano. Ontem a gente teve um momento lá com os homens na igreja, e eu falei assim, o momento hoje é para a gente abrir o coração. E aí pensa numa reunião, só homem barbado, e de repente começou a abrir o coração, e as lágrimas começaram a descer. Estou falando de homens de 50, casados, avós. E eu falei, chorem. Chorem. Porque nós somos criados numa cultura que homem não chora. Lá na Bahia era assim. Homem não chora. Nem quando a mulher vai embora. Aí a gente engole o choro. E isso me quebrou emocionalmente durante muitos anos. Eu ouvi até de pastores experientes, pastor tem que se conter. Pastor não pode chorar. Pastor não pode ser um chorão. Mas ele deve chorar, mostrar a sua humanidade. Por isso tem igreja que olha para o pastor e acha que ele é um super-homem. Superman, pastorzão. Outra coisa que também quebrou minha vida durante muito tempo foi: homem não se cansa.
Eu cresci ouvindo isso da minha mãe. Mãe, estou cansado. Meu filho, homem não cansa. E eu acreditei nisso. E tirar tempo de descanso para mim durante muitos anos, sabe o que significava para mim? Um peso na consciência. Durante muitos anos no meu ministério, eu tinha medo de dormir à tarde, porque se alguém na igreja chegasse, o pastor está dormindo. Hoje eu faço questão de avisar, o pastor está descansando, é humano também. Então o Neemias, ele chora, ele lamenta diante de Deus, e está tudo bem isso aqui, mas não fica aqui. O crente pode chorar, pode, o crente pode lamentar, sim, ele é humano, mas não pode ficar só nisso, o crente tem que orar, amém? E o Neemias ora a Deus, e Deus move o seu coração, move o coração de Neemias, para deixar o seu conforto, para deixar a sua função, o seu status, a sua segurança, e reconstruir os muros em Jerusalém, aleluia, amém? Porque a oração move a gente. Tem muito crente aí estagnado, parado na obra de Deus, com 1001 justificativas, correria, estou cansado, eu não tenho tempo, minha família, meu trabalho, meus estudos, um projeto, meus sonhos. Tudo conversa fiada. No dia que você se colocar diante de Deus, como esse homem aqui se colocou quebrantado, Deus vai mover você para fazer a obra dele. Para tornar a obra dele uma prioridade. Amém? Porque a oração move a gente. Não consegue perdoar alguém? Começa a orar para você ver. Daqui a um pouco Deus move você para ir lá e pedir perdão. A oração move a gente. Louvado seja Deus, amém? A oração move a gente. A oração tem poder de nos movimentar, de nos mover, de nos tirar da estagnação, da preguiça, do desânimo, da zona de conforto, da depressão. A oração move a gente para Deus, a oração move a gente para as coisas de Deus. Uma oração move a gente. Eu tenho vários pontos aqui, mas eu não... Vai ficar aqui, a oração move a gente. E quando move na hora certa, move na direção certa, move até as pessoas certas. É um mover não de qualquer maneira, não é um mover humano, não é um mover desagunçado, essa palavra não existe. Não é um mover desorganizado, é um mover organizado, é um mover de Deus. Amém? A oração move a gente. A oração move a gente. É incrível. É incrível. É incrível. Tem tantas experiências. Eu tenho tantas experiências, mas vou contar apenas uma. Você também já teve. Acordo de madrugada e Deus me chama para orar. Já aconteceu isso com você? Eu creio que sim. Mas aquele dia, Deus não apenas não me chamou para orar, Deus me chamou para orar por alguém. Mas sabe como nós somos? Muito inclinados a Tomé, a síndrome de Tomé, né? Tem que ver, né?
E eu comecei a orar por aquela pessoa, e aí eu resolvi dar um oi no WhatsApp. E do outro lado ela responde: pastor, eu não consigo dormir. Uma opressão maligna dentro da minha casa. Deus move a gente. Deus move a gente a trabalhos, a ministérios, a pessoas. Deus move a gente. Eu sei que já moveu você. Eu sei que já moveu você a dar uma oferta para alguém. Não faz muito tempo, Deus moveu alguém em meu favor, irmãos, de uma forma sobrenatural. Dentre tantas pessoas, aquele casal pensou no pastor Marcos e numa necessidade que ele não sabia e que só minha família e eu sabíamos. Eu não vou contar o testemunho aqui porque é de fórum particular. E Deus moveu aquela pessoa. Deus move a gente. E é o que Deus quer. Deus quer mover a gente. Ah, eu sou tão jovem. Não, Deus move você também, jovem. Ninguém é muito velho para que o Espírito Santo não possa mover, para que o Espírito Santo não possa usar. Ninguém é muito velho para que o Espírito Santo não possa usar. Ele quer usar todos nós. Amém? Sou muito limitado para Deus, não tem isso. Deus vai usar você com as suas limitações. Muito capacitado, aleluia, Deus vai usar você com todas essas capacitações aí que você tem. Deus move a gente através da oração. Eis-me aqui, Senhor. Em último lugar, estou preocupado com o horário, apesar de que me disseram assim, pastor, pregue a palavra. Eu falei, não diga isso. Não me dê esse incentivo. Em último lugar. Primeiro lugar, Deus o quê? Muda. Poder da oração. Deus muda. Segundo lugar, Deus move a gente. E em último lugar, Deus move gente. Deus move gente. Neemias capítulo 1. Abre aí a sua Bíblia que é importante. Olha quem Deus vai mover. Capítulo 2, versículo 1. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não está doente? Pois não estás doente? Pergunta. Não é isso senão tristeza de coração, então temi sobremaneira. Olha o versículo 4, e o rei me disse, me pedes agora. Que me pedes agora? Deixa eu fazer a leitura certa, por amor de Deus. Que me pedes agora? O rei, incrédulo, sem Deus, olha para o homem de Deus e diz assim, que me pedes agora? É tipo assim, o que você quer? Pode pedir. Quem moveu o coração desse homem aqui? Deus. Ele orou. Deus o moveu. E moveu até o coração do rei em seu favor. Esse é o nosso Deus. Ele move gente. Ele move quem Ele quer mover. Para Ele nada é impossível. Continua lendo aqui e você vai ver que tudo quanto ele precisava e pediu, o rei permitiu. Movido por quem? Pelo Deus que a gente busca, pelo Deus que a gente ora, pelo Deus que a gente se prostra, cuja presença deve ser buscada sempre em oração.
Esse é o nosso Deus. Capítulo 3, irmãos, reconstrução dos muros. Capítulo 3, olha aí. Veja aí na sua Bíblia, capítulo 3, versículo 1 diz assim: e levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, e com os seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta das ovelhas, a qual consagraram, e levantaram as suas portas até a torre de Meá, consagraram até a torre de Hananel. Aí mais na frente, e junto edificaram os homens de Jericó. E a lista é grande de homens, de famílias, que Deus moveu. Quando a gente ora, Deus move gente. Fui missionário, pastor missionário durante muitos anos, numa cidade, irmãos, distante de todo o progresso, atrasada na época, em todos os aspectos. Minha esposa ficou grávida, e passaram-se os 9 meses, e não tinha médico na cidade, e nas cidades vizinhas, circunvizinhas também, não se encontrou médicos. E a minha esposa, irmã, ela ficava barrigudona. Pensávamos até que eram gêmeos. E nós confiados que Deus ia mover gente. Não tínhamos parentes em Belém, que ficava a 600 quilômetros de onde nós estávamos. Um dia eu deixo minha esposa em casa para sair para visitar, que era um drama para ela ficar sozinha. Porque às vezes ela caía, literalmente caía, ela ficava lá até eu voltar, para levantá-la. E eu fui fazer uma visita na casa de uma irmã, e quando eu chego na casa dessa irmã, Lucilene, ela estava recebendo uma visita de Belém do Pará, Dona Lourdes. E aí a Dona Lourdes pergunta assim, a Lucilene pergunta, e a Leide? Eu falei, Leide está em casa, esperando em Deus e tal. Aí a Dona Lourdes, que eu nem conhecia, disse assim, minha casa em Belém está aberta para vocês. E lá em Belém eu vou conseguir uma amiga minha que é médica para ajudar. Vamos para Belém, casa de Dona Lourdes, bem recebidos. A Leide foi atendida por uma médica top, mega top das galáxias, professora universitária, conseguiu uma vaga no hospital mega top das galáxias, e minha filha nasceu assim, sabe? Num bom hospital. Deus move gente. Deus move gente. E gente que a gente não imagina. Que a gente acha impossível Deus mover. Deus move. Porque Ele é Deus. A oração faz isso, a oração move gente. A oração pode mover aquele crente desanimado. A nossa oração pode mover aquele crente que não vem mais na igreja. A nossa oração pode mover gente que nem pensa em vir nessa igreja, que odeia crente. A oração pode mover essa gente. E deixa eu falar algo aqui, não estou julgando essa igreja, nem igreja ninguém, e igreja nenhuma. Se nós orássemos mais, o movimento de gente na igreja e de conversão na igreja seria bem maior. Mas a gente não ora. Precisa orar.
Orar mesmo, dobrar os joelhos e ficar meia hora, 1 hora orando. Isso é coisa de pentecostal, não é não, é coisa de crente. Crente. Agora na igreja a gente está falando sobre jejum e o povo de Deus resolveu jejuar. E começaram a acontecer umas coisas lá na igreja, diferentes, e vai começar a acontecer mais coisas se o povo continuar orando e jejuando. Porque quando a gente ora mesmo, e a gente jejua, há um movimento no mundo espiritual, e esse movimento do mundo espiritual, movimenta o mundo material, o mundo humano. É maravilhoso. A oração muda a gente, a oração move a gente, e a oração move gente. Não é pela força do braço. A obra de Deus, ela é espiritual. Irmãos, não sei, irmãos, a gente precisa mudar. Eu falava com a minha esposa no carro, eu falava assim, eu acho que a gente tem que sair do campo da teoria e ir para o campo da prática. Dá uma olhadinha, irmãos, nos homens de Deus na Bíblia, nas mulheres de Deus na Bíblia, dá uma olhadinha na igreja de Deus na Bíblia. É povo, é gente que ora. É gente que lê a palavra, é gente que se consagra. A gente tem que voltar a se reunir para orar mais tempo, manhãs de oração, noites de oração. Fazer vigílias. E cada um em casa dizer, agora eu vou fechar a porta do meu quarto aqui, eu vou orar até que o Senhor me toque. Fale ao meu coração. E eu estou falando tudo isso aqui, irmãos, porque eu sei que nessa igreja, Deus tem liberdade de falar através dos pregadores. Que por um momento aqui eu fiquei preocupado, meu Deus, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando aqui o que Deus está colocando no meu coração para falar ao povo de Deus. E colocar os jovens para orar. Quem foi crente jovem aqui, hoje já envelheceu, sabe como que era na nossa época. Nós orávamos, não é verdade? Nós orávamos. Poder da oração, a oração muda a gente, a oração move a gente, a oração move gente. E esse trabalhar de Deus é para que cada dia, cada um de nós se torne mais parecido com Jesus. Porque isso muda tudo. Um marido que é mais parecido com Jesus a cada dia é um marido sensacional. Uma mulher, uma esposa mais parecida com Jesus a cada dia, pensa aí. Uma mãe mais parecida com Jesus a cada dia. Pensa numa avó aí. Pensa aí numa avó, eu olho aqui para algumas senhoras, cada dia uma avó assim, mais parecida com Jesus. Quando fala, quando age. Imagine a nossa comunhão aqui, como não vai ser se cada dia a gente crescer à semelhança de Jesus. Vai bombar, o evangelismo vai bombar. Vai bombar o evangelismo. As intrigas vão acabar, aquelas... Porque quem é parecido com Jesus não vive dando atenção a essas pequenas coisas. Não que aqui tenha, eu sei que não tem, fofoca, essas coisas.
Vai ter. Vai ter desentendimento, mas vai ser resolvido. Porque gente parecida com Jesus é gente diferente. Amém? E essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Oração. Fique de pé. Se coloque diante de Deus. Vamos nos colocar diante de Deus em oração. Deixa o Espírito Santo dirigir você aí em oração. Eu não sei o que Deus falou com você, de que maneira, como Ele te desafiou. Mas nós vamos cantar. O grupo vai cantar. E a gente vai orar, a gente vai cantar. A gente vai chorar. A gente vai adorar. De acordo com o que o Espírito Santo colocar no nosso coração. E se Deus falou com você, se coloque diante dele e diga: Senhor, eis-me aqui. Deus está nos chamando para uma vida de oração. Para experimentar mais do poder, da graça, da bênção, da oração. Do poder da oração. Que muda a gente, que move gente.